A poeira da estrada se prendia aos cabelos castanhos e à roupa amarrotada de Letícia, enquanto o sol do interior mineiro queimava sem piedade sobre sua pele já castigada. Ela parou por fim, as pernas tremendo de exaustão, o bebê nos braços pálido de fome, exalando o tipo de desespero que só uma mãe conhece quando não tem mais nada a oferecer ao próprio filho. Cada passo até ali havia sido movido apenas por instinto de sobrevivência, uma força primitiva que a mantinha em movimento, mesmo quando a razão já havia capitulado há muito tempo. O pequeno Rafael, de apenas 8 meses, choramingava baixinho contra seu peito, os lábios ressecados, procurando por um leite que ela já não conseguia produzir. O estresse, a fome constante, as noites mal dormidas em bancos de praça haviam secado sua fonte de vida. Era uma ironia cruel. Ter um filho e não conseguir alimentá-lo, carregar no corpo a função mais básica da maternidade e falharem no que deveria ser natural. Ninguém parava, ninguém a via. As pessoas passavam por ela como se fosse um fantasma, um reflexo indesejado de uma realidade que preferiam ignorar. Alguns desviavam o olhar propositalmente, outros simplesmente não a enxergavam, como se a miséria fosse uma condição que tornasse alguém invisível aos olhos do mundo. Letícia já havia se acostumado com essa transparência forçada, mas nunca deixava de doer. Até que, do nada, cortando o silêncio abafado da tarde como uma lâmina afiada, um carro preto de luxo freou com um chiado prolongado próximo ao acostamento. O som dos pneus contra o asfalto quente ecoou pelo ar parado, criando uma tensão súbita que fez Letícia erguer os olhos cansados. O veículo era imponente, elegante, contrastando violentamente com o cenário árido da estrada poeirenta. Vidros escuros refletiam o sol causticante, criando uma barreira visual que tornava impossível ver quem estava no interior. Por um momento que pareceu eterno, nada aconteceu. Apenas o motor ronronando baixinho e o choro fraco de Rafael preenchendo o silêncio pesado. Então, lentamente, o vidro do motorista desceu com um zunido suave e controlado. Um homem de terno escuro emergiu da sombra do interior, sua aparência imponente, criando uma presença que parecia ocupar mais espaço do que seu corpo físico realmente tomava. Seus olhos eram duros, calculistas, do tipo que pareciam capazes de enxergar através das pessoas e catalogar seus segredos mais íntimos. Leonardo tinha por volta de 40 anos, cabelos negros penteados com precisão militar, uma barba bem aparada que contornava um rosto angular e expressivo. Suas mãos, apoiadas no volante, eram fortes e cuidadas, mãos de alguém acostumado ao controle e ao poder. O terno, mesmo com o calor escaldante, não mostrava uma única ruga, como se ele fosse imune às pequenas imperfeições que afligiam pessoas comuns. Ele a observou em silêncio por longos segundos, seus olhos percorrendo o estado deplorável em que ela se encontrava. Não havia julgamento em seu olhar, mas também não havia piedade barata. Era como se estivesse fazendo cálculos, pesando variáveis invisíveis, medindo sua dor, com a frieza de quem estava acostumado a tomar decisões difíceis baseadas em lógica, não em emoção. Letícia sentiu-se exposta sob aquele escrutínio silencioso. Seus cabelos estavam desgrenhados, grudados de suor e poeira. A blusa, que um dia havia sido branca, agora exibia manchas de leite ressecado, terra e lágrimas. Suas sandálias estavam gastas, com as tiras quase se desfazendo. Ela era o retrato perfeito da derrota, e sabia disso. Por fim, a voz do homem soou grave e calma, cortando o ar quente com uma precisão cirúrgica. Você vem comigo? 3 palavras simples, pronunciadas sem pressa, sem dramaticidade. Não era uma pergunta carregada de emoção ou um pedido desesperado.
Era quase uma transação comercial, uma proposta apresentada com a mesma naturalidade com que se oferece um guarda-chuva para alguém pego na chuva. No breve instante entre o convite e a resposta que ela sabia que precisava dar, Letícia sentiu o tempo suspender-se ao seu redor. O calor pareceu diminuir. O choro de Rafael tornou-se distante. Até mesmo a poeira que dançava no ar parecia ter parado de se mover. 3 palavras podiam mesmo mudar um destino? Era possível que a vida oferecesse uma segunda chance para quem já havia perdido tudo? Ela olhou para o rosto do bebê em seus braços. Rafael tinha os mesmos olhos escuros do pai, Daniel, mas agora estavam apagados pela fome e pelo cansaço. Era por ele que ela havia caminhado quilômetros naquela estrada sem fim. Por ele que havia aceito a humilhação de pedir esmolas. Por ele que continuava respirando mesmo quando tudo em seu corpo pedia para desistir. Sua voz saiu rouca, quase inaudível. Pigarreou e tentou novamente. Por que está me oferecendo isso? Leonardo não respondeu imediatamente. Seu olhar se desviou para Rafael, estudando o bebê com uma intensidade que fez Letícia apertar instintivamente o filho contra o peito. Havia algo em seus olhos, uma sombra antiga, uma dor reconhecida que ele tentava esconder atrás da máscara de frieza profissional. Porque preciso, foi tudo o que ele disse, mas havia camadas de significado naquela resposta simples que Letícia ainda não conseguia decifrar. A resposta não esclareceu nada, apenas aprofundou o mistério. Preciso do quê? De ajudar uma desconhecida? De se sentir útil? De espiar alguma culpa que ela não conseguia identificar? Ou havia algo mais, alguma motivação oculta que ela descobriria apenas mais tarde? Eu não tenho nada para lhe oferecer em troca, Letícia sussurrou, a honestidade crua tingindo suas palavras de uma vulnerabilidade que a fez parecer ainda mais frágil. Não estou pedindo nada, Leonardo respondeu, e pela primeira vez, desde que parara o carro, um traço quase imperceptível de suavidade atravessou sua voz. Apenas aceite. A porta do passageiro se abriu com um clique suave, um convite silencioso que representava muito mais do que simplesmente entrar em um carro. Era uma portal para uma vida diferente, uma oportunidade de recomeço que poderia ser tanto uma salvação quanto uma nova forma de prisão. Letícia olhou uma última vez para a estrada vazia atrás de si, para o caminho que havia percorrido, carregando apenas dor e desespero. Não havia nada naquela direção, exceto mais do mesmo. Fome, desamparo, a perspectiva terrível de ver Rafael definhar em seus braços sem poder fazer nada para impedir. Com cuidado, protegendo o bebê, ela se aproximou do carro. O interior era tão impecável quanto o exterior. Couro macio, ar-condicionado funcionando silenciosamente. Um contraste brutal com o calor sufocante da estrada. Havia um cheiro sutil de perfume masculino caro misturado ao aroma de carro novo. Quando finalmente se acomodou no banco do passageiro, Letícia sentiu como se estivesse entrando em outro mundo. O silêncio dentro do veículo era quase total, quebrado apenas pelo ronronar suave do motor e pela respiração mais calma de Rafael, que parecia ter sentido a mudança de ambiente. Leonardo colocou o carro em movimento sem uma palavra adicional. Suas mãos no volante eram firmes e seguras, cada movimento calculado e preciso. Ele dirigia como fazia tudo mais, com uma competência fria que sugeria anos de prática em manter o controle absoluto sobre seu ambiente. Enquanto a paisagem mudava pela janela, saindo da estrada poeirenta e entrando em uma região mais verde e montanhosa, Letícia tentou processar o que havia acabado de acontecer. 1 hora antes, ela estava caminhando em direção a lugar nenhum, carregando um bebê faminto e sem perspectiva alguma de melhora. Agora, estava sentada em um carro de luxo,
ao lado de um homem que aparentava ter recursos suficientes para resolver seus problemas imediatos, mas cujas motivações permaneciam completamente misteriosas. Como você se chama? Leonardo perguntou finalmente, quebrando o silêncio que havia se estabelecido entre eles. Letícia, ela respondeu, sua voz ainda carregada de incerteza. E o bebê é Rafael. Ele acenou brevemente, como se estivesse arquivando as informações em algum lugar específico de sua mente organizada. Leonardo, disse simplesmente, sem oferecer mais detalhes sobre si mesmo. A estrada começou a subir, serpenteando através de colinas cobertas de vegetação densa. A mudança na altitude trouxe um alívio do calor escaldante, e Letícia notou que Rafael havia parado de choramingar, talvez consolado pela temperatura mais amena, ou simplesmente exausto demais para continuar protestando. Para onde estamos indo? Ela ousou perguntar. Para casa, Leonardo respondeu, mas algo em seu tom sugeria que casa era um conceito mais complexo do que ela poderia imaginar. Conforme avançavam pela estrada montanhosa, Letícia começou a notar sinais de que estavam se aproximando de uma propriedade considerável. Muros altos apareceram ao longo da estrada, intercalados por portões de ferro trabalhado. A vegetação tornou-se mais cuidada, menos selvagem, sugerindo manutenção profissional. Finalmente, Leonardo reduziu a velocidade diante de um portão imponente. Ele acionou algum tipo de controle remoto, e os portões se abriram silenciosamente, revelando uma estrada pavimentada que serpenteava por jardins impecavelmente mantidos. A casa que surgiu à frente deles era uma obra-prima de arquitetura moderna, uma estrutura de concreto e vidro que parecia brotar organicamente da paisagem montanhosa. Grandes painéis de vidro refletiam o céu da tarde, criando uma ilusão de que o edifício estava parcialmente dissolvido no ambiente ao seu redor. É aqui que você mora? Letícia perguntou, impressionada, apesar de si mesma. É, Leonardo confirmou, estacionando o carro em uma garagem que se abriu automaticamente à sua chegada. E, por enquanto, é onde vocês também vão morar. A declaração foi feita com a mesma naturalidade com que se comenta o tempo, mas carregava implicações enormes que Letícia ainda estava tentando compreender. Por enquanto, as palavras ecoaram em sua mente. O que significava por enquanto? Qual era o prazo dessa hospitalidade? E qual seria o preço a ser pago? Quando saíram do carro, Letícia foi imediatamente atingida pela diferença no ar. Era mais fresco, limpo, carregado do aroma de plantas bem cuidadas e da umidade das montanhas. Era um mundo completamente diferente da estrada empoeirada onde Leonardo a havia encontrado apenas algumas horas antes. Uma mulher de meia-idade apareceu na entrada da casa como se estivesse esperando por eles. Ela tinha cabelos grisalhos presos em um coque baixo e usava um vestido simples, mas bem cortado. Seus olhos eram gentis, mas havia neles uma eficiência profissional que sugeria anos de experiência em cuidar daquela casa e de seu proprietário. Dona Carmen, Leonardo se dirigiu à mulher. Prepare o quarto azul para a senhora Letícia e o bebê. E providencie roupas limpas e um banho quente. Claro, senhor Leonardo. Carmen respondeu, seus olhos se movendo brevemente para Letícia e Rafael, com uma expressão que misturava curiosidade e compaixão profissional. Vou preparar tudo imediatamente. Letícia sentiu-se novamente como se estivesse observando sua vida de fora, como se fosse uma espectadora de um filme no qual havia sido inexplicavelmente inserida no meio da trama. A eficiência com que Leonardo organizava sua acomodação, a facilidade com que dava ordens que eram imediatamente acatadas, tudo isso falava de um homem acostumado ao controle total de seu ambiente. Venha, Leonardo disse, gesticulando para que ela o seguisse para dentro da casa.
O interior era tão impressionante quanto o exterior. Espaços amplos e limpos, decoração minimalista, mas elegante, arte moderna nas paredes. Tudo transmitia riqueza, mas uma riqueza sem ostentação, sofisticada e discreta. Carmen os guiou por um corredor amplo até um quarto que ficava no que parecia ser uma ala separada da casa. O quarto era espaçoso e luminoso, com uma grande janela que dava para os jardins. Uma cama queen size ocupava o centro do espaço, e Letícia notou que já havia sido providenciado um berço pequeno ao lado. Há roupas no armário que devem servir, Carmen explicou gentilmente. O banheiro é ali, e há produtos de higiene infantil também. Se preciso de mais alguma coisa, é só tocar o interfone. Letícia assentiu, ainda processando a realidade surreal de sua situação. Algumas horas antes, não tinha onde dormir. Agora estava em um quarto que era maior que qualquer lugar onde havia morado nos últimos meses. Obrigada, ela murmurou, não sabendo bem se estava se dirigindo a Carmen ou a Leonardo, que permanecia parado na porta, observando-a com aquela mesma intensidade calculista. Descanse, Leonardo disse finalmente. Amanhã conversaremos. Com isso, ele saiu, deixando Letícia sozinha com Rafael e com 1000 perguntas que não tinha coragem de fazer. Ela olhou ao redor do quarto, tentando acreditar que aquilo era real, que não era apenas um sonho cruel que a acordaria de volta à realidade da estrada poeirenta. Rafael havia adormecido em seus braços, finalmente em paz, após horas de desconforto. Letícia o colocou suavemente no berço, observando como ele parecia pequeno e frágil naquele espaço amplo e confortável. Pela primeira vez em meses, ela estava em um lugar seguro, limpo, silencioso. Mas a segurança veio acompanhada de uma inquietação profunda. Leonardo havia aparecido em sua vida como um anjo salvador, mas anjos não dirigiam carros de luxo nem moravam em mansões isoladas nas montanhas. Havia algo mais nessa história, alguma motivação oculta que ela ainda não conseguia identificar. Enquanto se dirigia ao banheiro para o primeiro banho quente, que tomaria em semanas, Letícia não conseguia afastar a sensação de que havia acabado de dar o primeiro passo em um caminho cujo destino ainda era completamente desconhecido. O banho quente foi uma revelação. Letícia havia esquecido como era a sensação da água limpa correndo sobre a pele, lavando não apenas a sujeira física, mas também parte do peso emocional que carregava nos ombros. Ela permaneceu sob o chuveiro por muito mais tempo do que necessário, deixando que o vapor quente criasse uma névoa protetora ao seu redor. Um casulo temporário, onde podia fingir que os últimos meses haviam sido apenas um pesadelo terrível. Quando finalmente saiu do banheiro, envolvida em um roupão macio que cheirava a amaciante de roupas caras, encontrou Rafael ainda dormindo pacificamente no berço. Era a primeira vez em semanas que ele conseguia dormir por mais de 2 horas seguidas, e Letícia interpretou isso como um sinal de que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem melhorar. O armário realmente continha roupas que pareciam ter sido escolhidas especificamente para ela. Calças jeans de qualidade, blusas simples mas bem cortadas, até mesmo peças íntimas ainda com etiquetas. A precisão com que tudo servia levantou questões perturbadoras. Como Leonardo havia sabido seu tamanho? Havia outras mulheres que passaram por aquele quarto antes dela? E se sim, o que havia acontecido com elas? Enquanto se vestia, Letícia permitiu-se refletir sobre a jornada que a havia levado até ali. Apenas 6 meses antes, sua vida havia sido completamente diferente. Ela havia sido Letícia Santos, esposa de Daniel Santos, uma mulher de 26 anos que trabalhava como auxiliar administrativa em uma pequena empresa de contabilidade na cidade de Montes Claros. Não era uma vida luxuosa, mas era uma vida estável, previsível, cheia dos pequenos prazeres que tornam a existência suportável.
Daniel havia sido o amor de sua vida desde os 18 anos. Eles se conheceram na faculdade, onde ambos estudavam administração, embora apenas ela tivesse conseguido terminar o curso. Ele era 2 anos mais velho, tinha um sorriso fácil e uma maneira desarmante de fazer com que ela se sentisse a pessoa mais importante do mundo quando estava ao seu lado. O casamento havia acontecido há 3 anos, uma cerimônia simples na igreja do bairro, seguida de uma festa modesta no salão da comunidade. Não havia muito dinheiro, mas havia amor suficiente para fazer tudo parecer perfeito. Letícia guardava as fotos do casamento como tesouros, até o dia em que precisou vender a máquina fotográfica e perdeu todas as imagens digitais junto. Daniel trabalhava como motorista de caminhão, fazendo rotas regionais que o mantinham fora de casa por alguns dias, mas sempre o traziam de volta para os braços dela. Quando descobriram que Letícia estava grávida, ele havia jurado que conseguiria um emprego local para poder estar presente durante toda a gestação. Era uma promessa que nunca teve a chance de cumprir. O acidente havia acontecido numa manhã de terça-feira comum. Daniel estava voltando de uma entrega em Belo Horizonte quando uma tempestade repentina tornou as estradas traiçoeiras. O caminhão derrapou numa curva e tombou, matando-o instantaneamente. Letícia recebeu a notícia no hospital, onde havia acabado de fazer um exame pré-natal de rotina. Em questão de minutos, passou de uma futura mãe radiante para uma viúva devastada. A gravidez se tornou simultaneamente sua salvação e sua maldição. Por um lado, Rafael era tudo o que restava de Daniel, uma conexão física com o homem que amava. Por outro, criar um filho sozinha, sem recursos e sem família, provou ser um desafio muito além de suas capacidades. Os pais de Letícia haviam morrido num acidente de carro quando ela tinha 16 anos, deixando-a sob os cuidados de uma tia que a tolerava mais do que a amava. Quando Daniel morreu, essa mesma tia deixou claro que não estava disposta a ajudar com mais uma boca para alimentar. A família de Daniel, que nunca havia aprovado completamente o casamento, se distanciou após a morte dele, como se Letícia e o bebê fossem lembretes dolorosos que preferiam evitar. O seguro do caminhão havia coberto as despesas do funeral, mas não deixou nada para Letícia. A empresa para a qual Daniel trabalhava alegou que o acidente havia sido causado por negligência do motorista, uma afirmação cruel e infundada que serviu apenas para evitar qualquer responsabilidade financeira. Em questão de semanas, Letícia se viu completamente sozinha, grávida e sem recursos. Ela tentou continuar trabalhando até o mais tarde possível na gravidez, mas as náuseas constantes e a depressão profunda afetaram seu desempenho. O patrão, um homem sem paciência para dramas pessoais, a demitiu com apenas 2 semanas de aviso. Foi quando a verdadeira queda começou. Rafael nasceu num hospital público, uma experiência traumática que Letícia enfrentou completamente sozinha. Ela segurou a mão da enfermeira durante o trabalho de parto, fingindo que era Daniel ao seu lado, sussurrando palavras de encorajamento e amor. Quando finalmente colocaram o bebê em seus braços, ela chorou tanto de alegria quanto de pânico. Ele era perfeito, mas ela não tinha ideia de como seria capaz de cuidar dele. Os primeiros meses foram uma luta desesperada para manter a cabeça acima da água. Letícia conseguiu alguns trabalhos temporários, deixando Rafael com uma vizinha idosa que cobrava quase tudo que ela ganhava pelo cuidado. Era um ciclo insustentável. Trabalhava para pagar quem cuidava do filho, mas ganhava tão pouco que mal sobrava para comida e aluguel. Quando foi despejada do pequeno apartamento onde morava, Letícia tentou uma última vez conseguir ajuda da família. Mas portas se fecharam em sua cara, telefones pararam de ser atendidos e ela finalmente compreendeu que estava verdadeiramente sozinha no mundo.
Foi quando começou a perambular, carregando Rafael e uma mochila com algumas roupas, dormindo onde podia, comendo quando conseguia. A estrada onde Leonardo a encontrou representava o fim da linha. Ela havia caminhado por 3 dias, parando apenas para descansar quando Rafael chorava demais ou quando suas próprias pernas não aguentavam mais. Não tinha um destino específico, apenas a vaga esperança de encontrar uma cidade onde pudesse recomeçar. Era mais fantasia do que plano, mas fantasias às vezes são tudo que nos resta quando a realidade se torna insuportável. Enquanto isso, do outro lado da casa, Leonardo Silva estava em seu escritório contemplando o mesmo céu que Letícia observava do quarto de hóspedes. Mas sua perspectiva era completamente diferente. Onde ela via esperança hesitante, ele via complicações potenciais. Onde ela sentia gratidão, ele sentia o peso familiar da responsabilidade. Leonardo havia nascido em berço de ouro, filho único de uma família que construíra sua fortuna através de gerações de investimentos inteligentes e trabalho árduo. Seu pai, Roberto Silva, era dono de uma das maiores construtoras de Minas Gerais, e sua mãe, Estela, vinha de uma família tradicional de fazendeiros. Ele cresceu com todos os privilégios que o dinheiro podia comprar, mas também com todas as pressões que acompanham esse tipo de herança. Desde criança, Leonardo foi preparado para assumir os negócios da família. Estudou nas melhores escolas particulares, fez intercâmbios no exterior, formou-se em engenharia civil e administração. Aos 30 anos, já era considerado um dos empresários mais promissores de sua geração, conhecido por sua mente analítica e sua capacidade de tomar decisões difíceis sem se deixar influenciar por emoções. Mas o que poucos sabiam era que essa frieza aparente havia sido construída como uma armadura contra dores muito reais. Leonardo havia aprendido cedo que demonstrar vulnerabilidade era um luxo que homens em sua posição não podiam se permitir. Quando tinha 12 anos, presenciou o pai enfrentando uma crise financeira severa que quase destruiu a empresa familiar. A pressão havia transformado Roberto num homem amargo e distante. E Leonardo jurou nunca deixar que as circunstâncias tivessem esse tipo de poder sobre ele. A tragédia que mais havia marcado sua vida aconteceu quando ele tinha 35 anos. Estela, sua mãe, havia morrido numa circunstância que nunca foi completamente esclarecida. Oficialmente foi um acidente doméstico. Ela havia caído da escada da casa da família numa noite de tempestade. Mas havia detalhes que não se encaixavam, inconsistências que atormentavam Leonardo até hoje. Na noite da morte de Estela, ela havia ligado para Leonardo, parecendo perturbada, falando sobre coisas que precisava contar e segredos que não podia mais guardar. Leonardo estava numa reunião de negócios importante e pediu para conversarem no dia seguinte. Quando amanheceu, Estela estava morta, e as palavras que ela nunca conseguiu dizer se tornaram um fantasma que assombrava cada momento silencioso da vida dele. Roberto não conseguiu lidar com a perda. Em menos de 1 ano, ele também havia morrido, oficialmente de um ataque cardíaco, mas Leonardo sabia que havia sido de coração partido. Aos 36 anos, ele se viu dono de um império empresarial, mas completamente sozinho no mundo. A solidão havia se tornado sua companheira constante. Leonardo tentou relacionamentos ao longo dos anos, mas descobriu que era impossível distinguir entre mulheres que o amavam genuinamente e aquelas que eram atraídas por sua riqueza. Eventualmente, parou de tentar. Era mais simples, mais seguro, viver isolado em sua casa nas montanhas, rodeado apenas por funcionários leais como Carmen, que cuidava de sua vida doméstica com a eficiência silenciosa de alguém que entendia seu temperamento.
Mas a solidão havia começado a cobrar seu preço. Nos últimos meses, Leonardo sentia um vazio crescente, uma sensação de que toda sua riqueza e sucesso eram insignificantes se não havia ninguém com quem compartilhá-los. Ele estava começando a questionar as escolhas que havia feito, a se perguntar se a segurança emocional que buscava não havia se tornado uma prisão dourada. Foi nesse estado de espírito que ele havia decidido fazer aquela viagem de negócios para o interior. Normalmente, enviaria um representante, mas sentia necessidade de sair da casa, de ver paisagens diferentes, talvez encontrar alguma perspectiva nova sobre sua vida. Não esperava que essa perspectiva viesse na forma de uma mulher desesperada com um bebê na beira de uma estrada poeirenta. Quando viu Letícia pela primeira vez, algo dentro dele reconheceu algo dentro dela. Não era pena. Leonardo havia aprendido que pena era um sentimento inútil que não ajudava ninguém. Era reconhecimento. Ele via nela o mesmo tipo de perda profunda que carregava. A mesma sensação de estar deriva no mundo sem âncoras seguras. A decisão de ajudá-la havia sido instantânea, quase instintiva. Pela primeira vez em anos, Leonardo agiu baseado em impulso em vez de cálculo cuidadoso. Havia algo libertador nessa espontaneidade, mas também algo terrificante. Ele estava acostumado a controlar todas as variáveis de sua vida, e Letícia representava uma variável completamente imprevisível. Agora, sentado em seu escritório, enquanto ela se instalava no quarto de hóspedes, Leonardo se perguntava o que havia feito exatamente. Salvar uma mulher e seu bebê era uma coisa. Ter duas pessoas vivendo em sua casa, perturbando sua rotina cuidadosamente estruturada, era algo completamente diferente. Ele pensou em Estela, em como ela sempre dizia que a casa era grande demais para uma pessoa só, que precisava de risadas de criança ecoando pelos corredores para realmente ganhar vida. Talvez ela estivesse certa. Talvez fosse hora de permitir que outras pessoas entrassem em seu mundo controlado, mesmo que isso significasse aceitar o caos e a imprevisibilidade que vinham junto. Do quarto de hóspedes, chegou o som fraco de Rafael acordando, seguido pela voz suave de Letícia, acalmando-o. Era um som que a casa nunca havia ouvido antes, e Leonardo descobriu que gostava de ouvir sinais de que não estava mais completamente sozinho. Pela primeira vez em anos, a solidão de sua casa nas montanhas havia sido quebrada, e pela primeira vez em muito tempo, Leonardo não se sentia completamente seguro sobre o que aconteceria a seguir. Era uma sensação desconfortável, mas também estranhamente energizante. Lá fora, o sol começava a se pôr atrás das montanhas, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Era o fim de um dia que havia mudado duas vidas de maneiras que nenhum dos dois ainda compreendia completamente. Mas mudanças, Leonardo estava começando a perceber, não eram necessariamente algo a ser temido. Talvez fossem exatamente o que ambos precisavam. O primeiro amanhecer na casa de Leonardo trouxe consigo uma mistura desconcertante de alívio e ansiedade para Letícia. Ela acordou gradualmente, confusa por um momento sobre onde estava. Acostumada que havia se tornado a acordar sobressaltada em bancos de praça ou sob marquises barulhentas. O silêncio profundo da manhã nas montanhas era quase perturbador, depois de meses dormindo ao som do trânsito urbano e vozes de desconhecidos. Rafael havia dormido a noite inteira pela primeira vez em semanas, e quando abriu os olhos, em vez do choro desesperado de fome que havia se tornado sua rotina matinal, ele simplesmente observou o teto alto do quarto com curiosidade infantil. Letícia interpretou isso como um bom sinal, embora não conseguisse afastar completamente a sensação de que estava vivendo a vida de outra pessoa. Quando finalmente se levantou, encontrou uma bandeja com café da manhã do lado de fora da porta.
pão fresco ainda morno, frutas cortadas, café forte e, para sua surpresa e alívio imenso, uma mamadeira com leite em temperatura ideal para Rafael. A consideração por trás desse gesto simples quase a fez chorar. Havia quanto tempo ninguém cuidava dela dessa forma. Carmen apareceu no corredor enquanto Letícia recolhia a bandeja, oferecendo um sorriso maternal que carregava décadas de experiência em cuidar de pessoas. Bom dia, querida. Dormiu bem? Sua voz tinha a qualidade calorosa de quem genuinamente se importava com a resposta. Sim, muito bem. Obrigada por tudo isso. Letícia gesticulou para a bandeja. Mas ambas sabiam que ela estava agradecendo por muito mais do que apenas comida. O senhor Leonardo está na varanda dos fundos tomando café. Ele pediu para avisá-la que gostaria de conversar quando você estivesse pronta. Carmen informou, sua expressão cuidadosamente neutra. Não há pressa, mas... Talvez seja bom não deixar para muito tarde. Ele tem compromissos de trabalho depois do almoço. O tom de Carmen sugeria que essa conversa seria importante, talvez determinante para o futuro de Letícia naquela casa. Ela sentiu o estômago se contrair de ansiedade, mas forçou-se a comer, sabendo que precisaria de força para o que quer que estivesse por vir. Após alimentar Rafael e deixá-lo brincando no berço com alguns brinquedos que haviam aparecido misteriosamente durante a noite, Letícia se dirigiu para a varanda dos fundos. O caminho pela casa revelou mais detalhes sobre Leonardo. Fotografias discretas nas paredes mostravam-no em eventos de negócios, alguns prêmios empresariais em estantes, livros técnicos organizados com precisão militar. Era a casa de um homem que valorizava a ordem e o controle. A varanda dos fundos era um oásis de tranquilidade. Ampla e coberta, oferecia uma vista deslumbrante das montanhas verdes que se estendiam até o horizonte. Leonardo estava sentado numa mesa de madeira rústica, vestido com roupas casuais, mas claramente caras. Uma camisa de linho branca e calças de algodão escuras. Mesmo relaxado, ele emanava uma autoridade natural que fazia Letícia se sentir simultaneamente protegida e intimidada. Bom dia, ele disse, levantando os olhos de um tablet onde aparentemente lia notícias financeiras. Espero que tenha descansado. Sim, muito. Mais do que... Há muito tempo, Letícia respondeu, permanecendo de pé, até que ele gesticulou para uma cadeira à sua frente. Sente-se, por favor. Carmen trouxe café fresco. Ela se acomodou na cadeira, aceitando a xícara que ele lhe ofereceu. O café era excepcionalmente bom, forte, mas suave. Claramente não o tipo que se compra em supermercado. Mais um lembrete do abismo social que existia entre eles. Por alguns momentos, eles beberam café em silêncio, cada um avaliando o outro à luz clara da manhã. Leonardo parecia estar organizando pensamentos, escolhendo palavras cuidadosamente. Letícia simplesmente esperava, acostumada que havia se tornado a que outras pessoas determinassem o rumo de sua vida. Imagino que tenha perguntas, Leonardo disse finalmente, apoiando a xícara no pires com um toque suave. Muitas, Letícia admitiu. Mas a principal é, por quê? Por que me trouxe para sua casa? Por que está me ajudando? Leonardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as montanhas como se buscasse a resposta na paisagem distante. Quando finalmente falou, sua voz carregava um peso que ela não havia percebido no dia anterior. Você me lembrou de alguém? Da minha mãe, na verdade. Não fisicamente, mas... Ele parou, como se as palavras fossem difíceis de encontrar. Ela também passou por momentos difíceis. Momentos em que precisou da ajuda de estranhos e nem sempre a encontrou. Era uma resposta que revelava mais sobre Leonardo do que ele provavelmente pretendia. Letícia percebeu que havia camadas de dor em sua história familiar que ele não estava pronto para compartilhar. E o que você espera de mim em troca?
Ela perguntou diretamente, preferindo conhecer os termos desde o início. A pergunta pareceu surpreendê-lo. Ele a estudou por um momento, como se estivesse reavaliando algo. Honestidade, ele disse finalmente. Apenas isso. Não quero gratidão excessiva. Não quero ser tratado como um salvador. Quero apenas que seja você mesma, que me diga a verdade sobre o que precisa e sobre como se sente em relação a estar aqui. E por quanto tempo posso ficar? Pelo tempo que precisar para se reestabelecer. Para encontrar um trabalho, um lugar para morar, uma nova direção, Leonardo respondeu, mas havia algo em seu tom que sugeria que a resposta não era tão simples quanto parecia. Letícia assentiu, sentindo um misto de alívio e responsabilidade. Não era caridade indefinida, mas também não era uma solução temporária de alguns dias. Era uma chance real de reconstruir sua vida, algo que ela havia começado a acreditar que nunca mais teria. Há regras, coisas que não posso fazer? Ela perguntou. Leonardo sorriu pela primeira vez desde que ela o conhecera. Um sorriso pequeno, mas genuíno, que transformou completamente sua expressão. Não mexa no meu escritório. Carmen vai orientá-la sobre a rotina da casa. E... ele hesitou. Tente não ter medo de mim. Sei que posso parecer intimidante, mas não sou perigoso. Não tenho medo de você. Letícia respondeu rapidamente, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. Confuso, talvez. Grata, definitivamente, mas não com medo. Eles foram interrompidos pelo choro de Rafael vindo do interior da casa. Letícia se levantou imediatamente, mas Leonardo gesticulou para que ela permanecesse sentada. Carmen vai cuidar dele por alguns minutos. Há mais coisas que precisamos discutir. Mesmo assim, Letícia permaneceu tensa até que o choro cessou, demonstrando o instinto maternal que a fazia estar sempre em alerta máximo quando se tratava do filho. Você trabalhava com que antes? Leonardo perguntou, mudando de assunto. Auxiliar administrativa. Nada muito sofisticado, mas eu era boa no que fazia. Organização, atendimento ao cliente, algumas planilhas básicas. Letícia respondeu, tentando não soar como se estivesse se desculpando por sua falta de qualificações impressionantes. Está interessada em voltar a trabalhar? Claro, mas... Ela hesitou. Teria que ser algo que me permitisse cuidar do Rafael também. Não tenho com quem deixá-lo. Leonardo assentiu, como se já estivesse esperando essa resposta. Tenho alguns contatos na região. Empresas que poderiam precisar de alguém com suas habilidades. Podemos começar a explorar possibilidades depois que você se estabelecer melhor. A oferta era generosa, mas Letícia detectou algo mais por trás dela. Uma necessidade, talvez, de que ela se tornasse independente rapidamente. Não por crueldade, mas por alguma razão que ela ainda não conseguia identificar. O restante da manhã passou rapidamente. Leonardo se desculpou para atender ligações de trabalho, deixando Letícia livre para explorar a casa com Carmen como guia. O lugar era ainda mais impressionante à luz do dia, com detalhes arquitetônicos que falavam de bom gosto e recursos abundantes. Há quanto tempo você trabalha para o Sr. Leonardo? Letícia perguntou, enquanto admiravam uma sala de estar com vista panorâmica. 15 anos, Carmen respondeu com orgulho. Vi esse menino crescer e se tornar o homem que é hoje. Não é fácil entendê-lo às vezes, mas tem um coração bom. Só aprendeu a protegê-lo muito bem. Ele sempre foi tão... reservado? Carmen parou de caminhar e olhou diretamente para Letícia, como se estivesse avaliando quanto podia revelar. Não sempre. Era uma criança alegre, sabe? Mas perdeu muito cedo pessoas importantes. Primeiro, o pai se tornou distante por causa dos negócios. Depois, perdeu a mãe de forma muito dolorosa. Algumas pessoas lidam com a dor se abrindo para o mundo.
Leonardo lidou construindo muros. E você acha que ele pode voltar a se abrir? Acho que você e o bebê já começaram a fazer algumas rachaduras nesses muros, Carmen disse com um sorriso conhecedor. Pela primeira vez em anos, vi ele tomar uma decisão baseada no coração em vez da cabeça quando trouxe vocês para casa. A tarde trouxe mudanças na dinâmica da casa. Leonardo saiu para seus compromissos de trabalho, deixando Letícia com uma sensação estranha de liberdade vigiada. Ela podia ir a qualquer lugar da casa, usar qualquer coisa que precisasse, mas ainda se sentia como uma visitante, cautelosa para não ultrapassar limites invisíveis. Rafael, por outro lado, parecia estar florescendo no novo ambiente. Ele estava mais alerta, mais responsivo, como se a segurança e a nutrição adequada estivessem despertando aspectos de sua personalidade que o estresse constante havia suprimido. Letícia o encontrou brincando contentemente no tapete da sala, fascinado pelas sombras que as árvores projetavam através das grandes janelas. Foi enquanto observava o filho brincar que Letícia começou a processar realmente sua nova situação. Pela primeira vez em meses, ela podia pensar além da sobrevivência imediata. Podia fazer planos, considerar possibilidades, imaginar um futuro que não fosse apenas uma repetição desesperada do presente. Mas com essa liberdade mental veio também uma ansiedade nova. E se não conseguisse se reestabelecer? E se Leonardo mudasse de ideia sobre ajudá-la? E se ela se acostumasse com aquela vida confortável e depois perdesse tudo novamente? Ao anoitecer, quando Leonardo retornou de seus compromissos, a atmosfera na casa mudou sutilmente. Ele parecia mais tenso, preocupado com algo que havia acontecido durante o dia. Durante o jantar, uma refeição surpreendentemente informal na cozinha, não na sala de jantar formal, ele estava claramente distraído. "Tudo bem?" Letícia ousou perguntar quando Carmen saiu da cozinha. Leonardo a olhou como se tivesse esquecido que ela estava ali, depois suspirou pesadamente. "Problemas no trabalho. Nada que você precise se preocupar", ele respondeu. Mas seu tom sugeria que os problemas eram mais sérios do que ele estava disposto a admitir. "Eu os posso ajudar com alguma coisa? Sei que não tenho experiência em negócios grandes, mas às vezes uma perspectiva diferente pode ser útil." A oferta o surpreendeu. Ele a estudou por um momento, como se estivesse reavaliando suas capacidades. "É complicado, questões familiares misturadas com negócios. O tipo de situação que não tem soluções fáceis." "As piores situações raramente têm", Letícia respondeu suavemente. "Mas isso não significa que não vale a pena tentar encontrar uma saída." Foi então que aconteceu algo inesperado. A energia elétrica falhou, mergulhando a casa numa escuridão súbita. Rafael começou a chorar, assustado pela mudança abrupta, e Letícia instintivamente se levantou para consolá-lo. Leonardo, demonstrando uma eficiência que falava de experiência com essas situações, rapidamente trouxe velas da despensa. À luz suave e dançante das velas, a cozinha se transformou num espaço íntimo e acolhedor. Leonardo parecia diferente na luz dourada, menos intimidante, mais humano. Suas defesas habituais pareciam ter baixado junto com as luzes. "Acontece muito?" Letícia perguntou, ninando Rafael até que ele se acalmasse. "Tempestades nas montanhas podem ser imprevisíveis, por isso temos gerador, mas prefiro não ligá-lo à noite, a menos que seja absolutamente necessário. O silêncio é reconfortante." Leonardo explicou, acendendo mais algumas velas ao redor da cozinha. Eles ficaram ali, na penumbra aconchegante, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Rafael havia adormecido nos braços de Letícia e ela não queria se mover e arriscar acordá-lo. Leonardo preparou chá para ambos, seus movimentos silenciosos e precisos mesmo na luz limitada. "Posso fazer uma pergunta pessoal?"
Letícia disse finalmente, sua voz baixa para não perturbar o bebê. Leonardo assentiu, entregando-lhe uma xícara fumegante. Por que você vive sozinho numa casa tão grande? Não se sente vazio? A pergunta o pegou desprevenido. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Letícia começou a se arrepender de ter perguntado. Quando finalmente respondeu, sua voz estava mais baixa que o usual, quase um sussurro. Sim, muito vazio. Mas é mais fácil lidar com o vazio do que com a possibilidade de perder pessoas importantes novamente. A honestidade crua de sua resposta criou uma intimidade inesperada entre eles. Letícia entendeu, naquele momento, que Leonardo não a havia salvado por altruísmo puro. Ele também estava se salvando, tentando preencher um vazio que o dinheiro e o sucesso não conseguiam tocar. Às vezes perdemos pessoas mesmo quando tentamos protegê-las, ela disse suavemente. Daniel morreu numa estrada, fazendo o trabalho que fazia para cuidar de mim e do bebê. Não posso culpar o amor por tê-lo perdido. Leonardo a olhou com intensidade renovada, como se estivesse vendo algo nela que não havia notado antes. Você não tem medo de amar de novo? De investir em alguém sabendo que pode perdê-lo? Tenho muito medo, Letícia admitiu. Mas tenho mais medo de viver sem amor, de me tornar... Ela parou, percebendo que estava prestes a dizer algo potencialmente ofensivo. De se tornar como eu. Leonardo completou, um sorriso irônico curvando seus lábios. Não quis dizer isso. Mas é verdade, ele interrompeu. Eu me tornei exatamente o que você tem medo de se tornar. Alguém que escolheu a segurança em vez da conexão. A conversa foi interrompida pelo retorno da energia elétrica. As luzes brilhantes da cozinha subitamente contrastando duramente com a intimidade das velas. Ambos piscaram, se ajustando à mudança, e com ela veio uma conscientização súbita de como haviam se aproximado durante aqueles momentos de escuridão. Leonardo se levantou rapidamente, apagando as velas com movimentos bruscos. Está tarde. Você deve estar cansada, ele disse de volta ao tom formal que havia usado na manhã. Letícia reconheceu a retirada pelo que era. Um mecanismo de defesa acionado quando as coisas se tornavam emocionalmente intensas demais. Ela assentiu, levantando-se cuidadosamente para não acordar Rafael. Boa noite, Leonardo. E... obrigada. Por tudo. Boa noite, Letícia. Enquanto ela caminhava de volta para o quarto, Letícia podia sentir os olhos dele em suas costas. Havia algo mudando entre eles. Algo que ia além da simples gratidão ou caridade. Era perigoso e promissor ao mesmo tempo, e ela não tinha certeza se estava pronta para explorar aonde isso poderia levar. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara, Letícia teve dificuldade para adormecer. Não por desconforto ou preocupação, mas porque sua mente estava cheia de possibilidades que ela não havia considerado antes. Leonardo não era apenas seu salvador. Ele era um homem complexo, ferido, que talvez precisasse tanto de cura quanto ela. E talvez, apenas talvez, eles pudessem ajudar um ao outro a encontrar um caminho de volta à vida. As semanas que se seguiram trouxeram uma rotina inesperadamente reconfortante para a casa nas montanhas. Letícia descobriu que Leonardo era um homem de hábitos precisos. Acordava às 6 da manhã para correr pelos trilhos que cercavam a propriedade, tomava café exatamente às 7h30 e passava a maior parte do dia trabalhando em seu escritório, emergindo apenas para as refeições e para breves conversas que gradualmente se tornaram menos formais e mais genuínas. Rafael floresceu no ambiente estável. Ele havia ganhado peso, seus olhos brilhavam com curiosidade saudável, e ele começou a demonstrar marcos de desenvolvimento que a nutrição inadequada havia atrasado. Mais surpreendente ainda,
Ele parecia fascinado por Leonardo. Sempre que o homem aparecia, Rafael esticava os bracinhos em sua direção, algo que inicialmente deixou Leonardo visivelmente desconfortável. Ele gosta de você, Letícia observou numa manhã, quando Rafael riu deliciado ao ver Leonardo entrar na cozinha para o café. Bebês não são conhecidos por seu julgamento apurado, Leonardo respondeu, mas havia um toque de prazer em sua voz que ele tentava esconder. Ou talvez sejam melhores em reconhecer pessoas boas do que nós, adultos complicados. Letícia retrucou suavemente. Foi durante uma dessas manhãs que Leonardo fez uma proposta inesperada. Há um evento de negócios amanhã à noite. Uma recepção para potenciais investidores. Preciso comparecer, mas... Ele hesitou, como se estivesse navegando em território desconhecido. Você gostaria de me acompanhar? A pergunta pegou Letícia completamente desprevenida. Ela olhou para ele, tentando decifrar suas motivações. Eu não tenho roupas apropriadas para esse tipo de evento. E Carmen pode cuidar do Rafael por algumas horas. Ele já se acostumou com ela. E quanto às roupas, isso pode ser resolvido facilmente, Leonardo disse, sua voz carregando aquela eficiência prática que ela estava começando a reconhecer como sua forma de lidar com obstáculos. Por que quer que eu vá? Letícia perguntou diretamente. Leonardo ficou em silêncio por um momento, mexendo no café como se a resposta estivesse no fundo da xícara. Porque não quero ir sozinho. Ele admitiu finalmente, a honestidade simples de sua resposta mais poderosa do que qualquer explicação elaborada poderia ter sido. No dia seguinte, Carmen apareceu com uma seleção de vestidos que claramente haviam sido escolhidos com cuidado. Eram elegantes, sem serem ostensivos, sofisticados, mas não intimidantes. Letícia escolheu um vestido azul marinho que realçava seus olhos e a fazia se sentir mais confiante do que havia se sentido em meses. Está linda, Carmen disse com aprovação maternal enquanto ajudava Letícia com o cabelo. O senhor Leonardo não vai conseguir tirar os olhos de você. Carmen! Letícia começou, mas a mulher mais velha balançou a cabeça. Querida, em 15 anos trabalhando nesta casa, nunca vi ele convidar ninguém para um evento. Você mexeu com algo nele que eu achava que estava morto e enterrado. A recepção acontecia no hotel mais luxuoso da região, um edifício histórico restaurado que emanava elegância discreta. Quando Leonardo apareceu na sala de estar vestindo um smoking impecavelmente cortado, Letícia sentiu o coração acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com nervosismo sobre o evento. Você está impressionante, ele disse, e havia algo em sua voz que fez Letícia perceber que ele não estava apenas sendo educado. O salão de eventos estava cheio de pessoas claramente importantes. Homens em ternos caros e mulheres em vestidos que custavam mais do que Letícia ganhava em meses quando ainda trabalhava. Inicialmente, ela se sentiu completamente fora de lugar, mas Leonardo permaneceu ao seu lado, apresentando-a simplesmente como Letícia, sem explicações elaboradas sobre quem ela era ou como se conheceram. Não vou fingir que conheço alguma coisa sobre seus negócios, Letícia disse baixinho enquanto observavam um grupo de homens discutindo investimentos em infraestrutura. Melhor ainda, você pode me dar sua impressão honesta sobre essas pessoas. Às vezes, uma perspectiva externa é mais valiosa do que anos de experiência no setor. Leonardo respondeu. Durante a noite, Letícia observou Leonardo em seu elemento profissional. Ele era comandante, respeitado, capaz de navegar conversas complexas com uma facilidade que falava de anos de experiência. Mas ela também notou momentos de tensão, especialmente quando certas pessoas se aproximavam, sinais de conflitos ou pressões que ele não havia compartilhado com ela.
Um desses momentos aconteceu quando um homem de meia-idade, com cabelos grisalhos e um sorriso que não chegava aos olhos, se aproximou deles durante a recepção. Leonardo, que prazer vê-lo aqui. E quem é esta encantadora companhia? O homem disse, mas havia algo predatório em sua atenção que fez Letícia instintivamente se aproximar mais de Leonardo. Maurício, esta é Letícia. Letícia Maurício Santos, um associado de negócios. Leonardo fez as apresentações com uma frieza que contrastava com seu comportamento relaxado momentos antes. Santos? Que coincidência interessante. Esse era o sobrenome de solteira da sua mãe, não era, Leonardo? Maurício disse, e Letícia sentiu Leonardo tensionar ao seu lado. Era. Leonardo confirmou secamente. Bem, espero que esta parceria seja mais duradoura que algumas outras que você teve recentemente. Maurício continuou, e havia uma ameaça velada em suas palavras que fez Letícia perceber que estava presenciando algo muito além de uma conversa casual de negócios. Depois que Maurício se afastou, Leonardo permaneceu tenso pelo resto da noite. No caminho de volta para casa, Letícia finalmente perguntou: quem era aquele homem? E por que a menção ao sobrenome da sua mãe o incomodou tanto? Leonardo dirigiu em silêncio por vários quilômetros antes de responder. Maurício digamos que ele conhecia minha família há muito tempo. Às vezes, pessoas que conhecem nosso passado tentam usar essa familiaridade para ganhar vantagens em negócios. Não era uma resposta completa, e ambos sabiam disso. Mas Letícia percebeu que havia camadas de complicação na vida de Leonardo que ele ainda não estava pronto para compartilhar. De volta à casa, eles encontraram Carmen adormecida na poltrona da sala, com Rafael dormindo pacificamente em seus braços. A cena doméstica criou uma sensação de chegada ao lar que surpreendeu Letícia por sua intensidade. Obrigada por esta noite, ela disse baixinho, para não acordar Carmen ou o bebê. Foi esclarecedor. Esclarecedor como? Leonardo perguntou genuinamente curioso. Vi como você é respeitado, como lida com pressão, como navega em situações complicadas. E também vi que há coisas que o preocupam mais do que você deixa transparecer. Leonardo a estudou por um momento na luz suave da sala. Você é muito observadora. Tive que aprender a ser. Quando sua sobrevivência depende de ler as intenções das pessoas, você desenvolve essa habilidade rapidamente. Eles ficaram ali por um momento, no silêncio confortável da casa adormecida, cada um processando os eventos da noite. Havia uma intimidade crescente entre eles que ia além da gratidão ou da cortesia. Era algo mais profundo, mais complicado, e Letícia não tinha certeza se estava preparada para reconhecer o que estava sentindo. Os dias seguintes trouxeram mudanças sutis, mas significativas na dinâmica entre eles. Leonardo começou a incluir Letícia em pequenas decisões sobre a casa, perguntando sua opinião sobre mudanças no jardim ou no cardápio das refeições. Eram gestos pequenos, mas que sinalizavam que ele estava começando a vê-la, não apenas como uma hóspede temporária, mas como alguém cuja presença ele valorizava. Letícia, por sua vez, começou a tomar iniciativas pequenas, mas significativas. Ela reorganizou a biblioteca, criando um sistema mais eficiente que impressionou Leonardo. Começou a cozinhar ocasionalmente, trazendo sabores caseiros que a casa não conhecia há anos. E mais importante, começou a desafiar gentilmente Leonardo quando ele se fechava em si mesmo. Você fez isso de novo. Ela disse numa tarde, quando ele retornou do trabalho visivelmente perturbado, mas se recusando a falar sobre o que havia acontecido. Fiz o quê? Construiu uma parede.
Algo aconteceu hoje que o incomodou, mas em vez de falar sobre isso, você se isolou. É como se tivesse um interruptor emocional que você liga quando as coisas ficam difíceis. Leonardo parou no meio do movimento de servir água, claramente não esperando ser confrontado tão diretamente. Talvez seja porque aprendi que falar sobre problemas raramente os resolve. Ele respondeu defensivamente. Ou talvez seja porque você nunca teve ninguém que realmente quisesse ouvir. Letícia retrucou suavemente. A observação o atingiu como ela pretendia. Ele a olhou com uma mistura de surpresa e algo que poderia ser reconhecimento. E você quer ouvir? Quero entender. Você me conhece em detalhes, sabe sobre Daniel, sobre como perdi tudo, sobre meus medos e esperanças. Mas eu sei muito pouco sobre o que realmente o motiva, o que o preocupa, o que o faz feliz. Leonardo se sentou lentamente na cadeira em frente a ela, como se estivesse tomando uma decisão importante. O que aconteceu hoje? Maurício, o homem que você conheceu na recepção, fez uma proposta de negócios. Na superfície, é uma oportunidade excelente, mas há algo sobre ela que não me deixa confortável. E pessoas como Maurício não fazem ofertas generosas sem motivos ocultos. Que tipo de proposta? Uma fusão parcial entre nossas empresas. Ele oferece recursos financeiros consideráveis em troca de participação nos negócios e influência nas decisões estratégicas, Leonardo explicou, suas mãos se fechando involuntariamente. O problema é que ele era muito próximo da minha família anos atrás. Especificamente, muito próximo da minha mãe. Letícia percebeu que estavam chegando ao cerne de algo importante, algo que havia estado incomodando Leonardo desde muito antes de ela entrar em sua vida. Você acha que a proposta tem algo a ver com sua mãe? Acho que Maurício sabe coisas sobre a morte dela que nunca foram esclarecidas, e acho que ele está usando essas informações como alavancagem, Leonardo disse, sua voz carregada de uma frustração antiga. Que tipo de coisas? Leonardo hesitou, claramente lutando entre o desejo de compartilhar e o hábito de manter segredos. Na noite em que minha mãe morreu, ela ligou para mim. Estava agitada, falando sobre documentos que havia encontrado, sobre coisas que precisava me contar. Eu estava numa reunião importante e pedi para conversarmos no dia seguinte. Quando amanheceu, ela estava morta. E você nunca descobriu o que ela queria lhe contar? Nunca. A polícia classificou como acidente doméstico. Não havia sinais de violência, não havia evidências de crime. Mas eu sempre soube que havia algo mais. E agora Maurício aparece, depois de anos sem contato, oferecendo uma parceria que parece boa demais para ser verdade. Letícia absorveu a informação em silêncio. Finalmente, ela entendia a fonte da tensão que Leonardo carregava. A razão por trás de sua necessidade de controle e sua resistência em confiar nas pessoas. O que você vai fazer? Não sei. Aceitar a proposta pode me dar acesso às informações que ele possui. Mas também pode me colocar sob sua influência de maneiras que não consigo prever. E se você recusar, então continuo sem respostas sobre a morte da minha mãe. E Maurício pode decidir usar o que sabe de outras formas. Letícia se levantou e se aproximou de Leonardo, colocando a mão gentilmente em seu ombro. Era o primeiro contato físico deliberado entre eles que não era puramente funcional, e ambos sentiram a intensidade do momento. Você não precisa tomar essa decisão sozinho, ela disse suavemente. E você não precisa carregar essas dúvidas sozinho também. Leonardo cobriu a mão dela com a sua, um gesto simples que carregava significados complexos. Por que você se importa? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Porque você se importou comigo quando ninguém mais se importava. Porque você me deu uma chance de recomeçar quando eu achava que não havia mais chances.
E por quê? Ela hesitou, percebendo que estava prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo entre eles. Por quê? Porque você não é apenas meu salvador, Leonardo. Você se tornou alguém importante para mim. Alguém por quem eu me importo genuinamente. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de implicações que nenhum dos dois estava completamente preparado para enfrentar. Leonardo se levantou lentamente, ficando muito próximo dela, seus olhos procurando os dela como se estivesse tentando ler sua alma. Letícia. Ele começou, mas foi interrompido pelo choro de Rafael vindo do quarto. O momento se quebrou, mas não desapareceu. Havia algo mudado fundamentalmente entre eles, uma linha que havia sido cruzada e que não podia ser descruzada. Vou cuidar dele, Letícia disse, mas Leonardo segurou sua mão quando ela começou a se afastar. Depois que ele adormecer, você voltaria aqui para conversarmos mais? Ela assentiu, sentindo o coração acelerar com a promessa do que essa conversa poderia trazer. Quando voltou 1 hora depois, encontrou Leonardo na varanda, olhando para as estrelas que brilhavam com intensidade impressionante no céu limpo das montanhas. Ele havia preparado chá para ambos, e havia algo em sua postura que sugeria uma decisão tomada. Decidi o que vou fazer sobre Maurício, ele disse quando ela se sentou ao seu lado. E vou aceitar a proposta dele, mas não pelos motivos que ele espera. Vou aceitar porque preciso saber a verdade sobre minha mãe, custe o que custar. E se a verdade for pior do que você imagina? Leonardo olhou para ela, seus olhos refletindo a luz das estrelas. Então, pelo menos, saberei. E não estarei enfrentando isso sozinho. A declaração carregava uma promessa implícita, que fez o coração de Letícia se apertar de emoção e apreensão. Eles estavam entrando em território perigoso, tanto emocionalmente quanto em termos dos negócios de Leonardo. Mas pela primeira vez, desde que se conheceram, nenhum dos dois estava enfrentando seus desafios sozinho. E isso, Letícia percebeu, fazia toda a diferença do mundo. A decisão de Leonardo de aceitar a proposta de Maurício trouxe uma tensão palpável para a casa nas montanhas. Nos dias que se seguiram, ele passou horas ao telefone com advogados, revisando contratos e preparando estratégias defensivas. Letícia o observava navegar por essas águas treacheiras com uma mistura de admiração e preocupação crescente. Você tem certeza de que está fazendo a coisa certa? Ela perguntou numa manhã, quando o encontrou no escritório, cercado de documentos, com olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas. Certeza é um luxo que não posso me permitir agora, Leonardo respondeu, passando a mão pelos cabelos numa gestualidade que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de estresse extremo. Mas é a única maneira de descobrir o que realmente aconteceu com minha mãe. A reunião de assinatura dos contratos estava marcada para a semana seguinte, e Leonardo parecia determinado a seguir em frente, independentemente das consequências. Mas Letícia percebia que havia mais por trás de sua determinação do que apenas a busca pela verdade. Havia uma urgência, quase um desespero, que a fazia suspeitar que Leonardo estava omitindo informações importantes. Foi numa tarde de quinta-feira que Carmen trouxe notícias perturbadoras. Senhor Leonardo, ela disse, interrompendo-o no meio de uma ligação de negócios. Há 2 pessoas na entrada que insistem em falar com o senhor. Dizem que trabalharam para sua família há alguns anos. Leonardo franziu a testa, claramente não esperando visitas. Quem são? Uma mulher chamada Bianca e um homem chamado Fernando. Disseram que é sobre a senhora Estela. A menção do nome de sua mãe fez Leonardo empalidecer visivelmente. Ele encerrou a ligação abruptamente e se dirigiu para a sala principal, com Letícia o seguindo instintivamente, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer.
Bianca era uma mulher de cerca de 40 anos, com cabelos loiros oxigenados e uma expressão calculista que imediatamente colocou Letícia em alerta. Fernando parecia alguns anos mais velho, com um físico robusto e olhos pequenos e astutos que avaliavam cada detalhe da casa como se estivessem calculando seu valor. Leonardo, Bianca disse com uma familiaridade forçada, como se não tivessem se passado anos desde seu último encontro. Você cresceu tanto. Sua mãe ficaria orgulhosa. O que vocês querem? Leonardo perguntou diretamente, sua postura rígida e defensiva. Direto ao ponto, como sempre, Fernando riu, mas não havia humor em sua expressão. Soubemos que você está fazendo negócios com Maurício Santos. Interessante parceria. Isso não é da conta de vocês. Ah, mas é sim. Bianca interveio, retirando um envelope da bolsa. Especialmente considerando o que sabemos sobre a noite em que sua mãe morreu. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de ameaça. Leonardo permaneceu imóvel, mas Letícia podia ver a tensão percorrendo seu corpo como eletricidade. Continuem, ele disse finalmente, sua voz perigosamente calma. Fernando e Bianca trocaram um olhar significativo antes que ela abrisse o envelope e retirasse algumas fotografias. Sua mãe não morreu num acidente, Leonardo. Ela descobriu algo sobre os negócios que Maurício estava fazendo com seu pai. Documentos que mostravam irregularidades, contratos fraudulentos, dinheiro desviado. Bianca explicou, colocando as fotos sobre a mesa de centro. Letícia se aproximou discretamente, conseguindo ver que as fotos mostravam Stella em reuniões com pessoas que ela não reconhecia. Documentos espalhados sobre uma mesa e expressões de preocupação e medo no rosto da mulher. Stella nos procurou algumas semanas antes de morrer. Fernando continuou. Ela sabia que estava em perigo, mas queria proteger você e a empresa da família. Nos pediu para guardar cópias desses documentos caso algo acontecesse com ela. E vocês guardaram por todos esses anos sem me procurar? Leonardo perguntou, sua voz carregada de incredulidade e raiva crescente. Procuramos você depois do funeral, Bianca respondeu defensivamente. Mas você estava inacessível, cercado de advogados e seguranças. E, francamente, não tínhamos certeza se podia confiar em você. Não sabíamos se você estava envolvido nos esquemas. E agora sabem? Agora sabemos que Maurício está tentando finalizar o que começou anos atrás. Fernando disse gravemente. A parceria que ele está propondo vai dar a ele acesso total aos negócios da família Silva. É o que ele sempre quis. Leonardo pegou as fotografias, estudando-as com intensidade crescente. Letícia podia ver o reconhecimento e a dor se alternando em sua expressão enquanto ele processava as implicações do que estava vendo. E o que vocês querem em troca dessas informações? Ele perguntou finalmente, demonstrando o cinismo que anos de negócios lhe haviam ensinado. Proteção, Bianca disse simplesmente. Maurício não é o tipo de homem que deixa testemunhas vivas indefinidamente. Se ele descobrir que temos essas evidências, nossa vida não valerá muito. E acesso aos documentos originais, Fernando acrescentou. Temos cópias, mas os originais estão num cofre que só pode ser aberto com 2 chaves. Sua mãe guardou uma delas, e a outra está conosco. Onde minha mãe escondeu a chave dela? Não sabemos. Ela disse que deixou pistas para você, caso algo acontecesse. Algo que só você seria capaz de entender. Leonardo ficou em silêncio por vários minutos, absorvendo a informação. Letícia podia praticamente ver as engrenagens de sua mente trabalhando, avaliando opções, calculando riscos. Vocês vão ficar aqui esta noite, ele disse finalmente. Carmen vai preparar quartos. Amanhã começamos a procurar pela chave e pelos documentos originais. Depois que Bianca e Fernando foram acomodados, Leonardo e Letícia se encontraram na varanda,
onde haviam compartilhado tantas conversas importantes nas últimas semanas. Você acredita neles? Letícia perguntou. As fotografias são genuínas. Reconheço o escritório do meu pai, a letra da minha mãe nos documentos. Mas quanto às motivações deles, Leonardo suspirou profundamente. Bianca sempre foi ambiciosa, e Fernando não é conhecido por sua integridade. Mas isso não significa que estejam mentindo sobre Maurício. E agora? Você ainda vai assinar o contrato com ele? Vou, mas agora tenho uma estratégia diferente. Em vez de apenas tentar descobrir a verdade, vou usar o que sei para expô-lo. Isso é perigoso, Leonardo. Se ele realmente foi responsável pela morte da sua mãe, então é ainda mais importante que seja impedido de fazer isso com outras pessoas. Leonardo interrompeu, sua voz carregada de determinação férrea. Eles foram interrompidos por Carmen, que apareceu na varanda com uma expressão preocupada. Senhor Leonardo, preciso falar com você. Em particular, Letícia se levantou para sair, mas Leonardo gesticulou para que permanecesse. Carmen trabalha para nossa família há 15 anos. Se tem algo a dizer, pode falar na frente da Letícia. Carmen hesitou apenas por um momento antes de falar. É sobre a chave que sua mãe escondeu. Eu sei onde ela está. As palavras caíram como uma bomba no silêncio da noite. Leonardo se endireitou imediatamente, toda sua atenção focada na mulher que havia praticamente o criado. Como você sabe? Porque eu a ajudei a escondê-la. Carmen admitiu, suas mãos tremendo ligeiramente. Dona Estela estava com muito medo nas últimas semanas de vida. Ela me pediu para ajudá-la a guardar algo muito importante, num lugar onde apenas você seria capaz de encontrar. Onde? No seu quarto de criança. A chave está dentro da caixa de música que ela deu para você no seu 10º aniversário. Aquela com o cavalinho dourado. Leonardo fechou os olhos, claramente lembrando-se do objeto. Eu guardei essa caixa no sótão depois que ela morreu. Não conseguia olhar para ela sem... Sua voz falhou por um momento. Ela sabia que você guardaria. Disse que quando chegasse o momento certo, você saberia procurar lá. Carmen explicou gentilmente. Por que você nunca me contou isso antes? Porque ela me fez prometer que só contaria se sua vida estivesse em perigo. E depois de hoje, depois de ver essas pessoas aqui, finalmente entendi que esse momento chegou. Letícia observou o intercâmbio entre Leonardo e Carmen, percebendo as camadas de lealdade e proteção que existiam naquela casa. Mas também percebeu algo mais perturbador. Se Carmen sabia sobre a chave há todos esses anos, o que mais ela sabia sobre a morte de Estela? Carmen, ela disse suavemente, você suspeita que a morte da dona Estela não foi um acidente? A mulher mais velha olhou para Leonardo como se pedindo permissão para falar. Quando ele assentiu, ela suspirou profundamente. Naquela noite, dona Estela estava muito agitada. Ela havia descoberto algo nos documentos do escritório, algo que a deixou apavorada. Me disse que ia ligar para o senhor Leonardo, mas também disse que se algo acontecesse com ela, eu deveria cuidar dele e protegê-lo. Você acha que ela sabia que estava em perigo? Tenho certeza de que sabia, e tenho certeza de que não foi um acidente. Carmen disse com convicção absoluta. Leonardo se levantou abruptamente, uma decisão claramente formada em sua mente. Vamos buscar a chave agora. O sótão da casa era um espaço amplo, mas empoeirado, cheio de móveis cobertos e caixas de memórias familiares. Leonardo localizou a caixa de música rapidamente, como se soubesse exatamente onde havia aguardado. Suas mãos tremeram ligeiramente quando a abriu, e a melodia familiar encheu o espaço silencioso. Dentro, exatamente onde Carmen havia dito que estaria, encontraram uma pequena chave dourada junto com uma carta dobrada. Leonardo pegou a carta com mãos trêmulas e a desdobrou cuidadosamente. É a letra da minha mãe, ele murmurou.
sua voz carregada de emoção. A carta era breve, mas devastadora. Meu querido Leonardo, se você está lendo isso, significa que meus piores temores se concretizaram. Descobri coisas sobre Maurício que me fazem acreditar que nossa família está em perigo. Ele está roubando da empresa há anos, mas pior do que isso, acho que ele é capaz de qualquer coisa para proteger seus segredos. A chave que encontrou abre um cofre no Banco Central de Montes Claros. Bianca e Fernando têm a outra chave. Eles me ajudaram a descobrir a verdade. Mas agora todos nós estamos em risco. Não confie em Maurício. Não importa o que ele ofereça, não importa como tente justificar suas ações. Ele destruiu nossa família uma vez e fará isso novamente se tiver oportunidade. Proteja-se, meu filho. E saiba que tudo que fiz foi por amor a você e ao legado da nossa família. Com todo o meu amor, mamãe. Quando Leonardo terminou de ler, havia lágrimas em seus olhos, as primeiras que Letícia havia visto desde que o conhecera. Ela instintivamente colocou a mão em seu ombro, oferecendo o conforto silencioso de sua presença. Agora sabemos a verdade, ela disse suavemente. Sabemos parte dela. Leonardo corrigiu, sua voz mais firme agora. Mas ainda precisamos dos documentos do cofre para ter evidências concretas. E o que faremos com Maurício? A reunião de amanhã. A reunião acontecerá conforme planejado, Leonardo disse, uma determinação fria tomando conta de sua expressão. Mas não será o tipo de reunião que ele espera. Eles desceram do sótão em silêncio, cada um processando as implicações do que haviam descoberto. Bianca e Fernando estavam esperando na sala, claramente ansiosos por notícias. Encontraram a chave? Bianca perguntou imediatamente. Leonardo mostrou a chave dourada, observando as expressões de alívio nos rostos dos dois. Amanhã de manhã vamos ao banco. Depois temos uma reunião com Maurício, onde finalmente acertaremos as contas. Leonardo, Fernando disse seriamente, você entende que uma vez que abramos esse cofre, não há volta? Maurício saberá que descobrimos tudo, e ele não hesitará em tomar medidas drásticas. Estou contando com isso, Leonardo respondeu, e havia algo em seu tom que fez Letícia perceber que ele tinha um plano muito mais complexo do que estava revelando. Naquela noite, Letícia encontrou dificuldade para dormir. A casa que havia se tornado seu refúgio agora parecia cheia de tensão e perigo iminente. Ela checou Rafael várias vezes, uma paranoia crescente fazendo-a temer que as ameaças que pairavam sobre Leonardo pudessem se estender a eles também. Por volta das 2 da manhã, ela ouviu passos no corredor e encontrou Leonardo caminhando pela casa, claramente incapaz de descansar também. Não consegue dormir? Ela perguntou suavemente. Muitas coisas para processar, ele admitiu, e muitas decisões para tomar. Eles se sentaram na sala de estar, no mesmo lugar onde Bianca e Fernando haviam revelado suas informações horas antes. Leonardo, eu preciso saber, Letícia disse hesitantemente. Depois de amanhã, depois que tudo isso for resolvido, o que acontece conosco? Com Rafael e comigo? A pergunta que ela havia evitado fazer por semanas finalmente foi verbalizada, e ela viu algo mudear na expressão dele. Por que pergunta isso agora? Porque sinto que estamos no meio de uma tempestade, e quando ela passar, tudo pode ser diferente. E eu preciso estar preparada para qualquer coisa. Leonardo a olhou intensamente, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Letícia, você acredita que eu permitiria que algo acontecesse com vocês, depois de tudo que compartilhamos, de tudo que se tornou? O que se tornou? Ela perguntou, seu coração acelerando. Você sabe o que se tornou? Ele disse suavemente, levantando-se e se aproximando dela. A questão é se você sente o mesmo. A confissão não dita pairou entre eles, carregada de todas as emoções
que haviam estado construindo nas últimas semanas. Letícia sentiu-se no precipício de algo que mudaria sua vida para sempre, mas também no meio de uma situação que poderia destruir tudo que haviam construído juntos. Eu sinto, ela sussurrou finalmente. Mas tenho medo, Leonardo. Medo de que depois de amanhã você descubra que não precisa mais de mim, que eu era apenas uma distração de seus problemas reais. Leonardo se ajoelhou na frente dela, tomando suas mãos nas suas. Você nunca foi uma distração. Você foi a resposta para uma solidão que eu nem sabia que era capaz de curar, ele disse, sua voz carregada de sinceridade absoluta. O momento foi interrompido pelo som de vidro se quebrando em algum lugar da casa, seguido por passos pesados. Leonardo se levantou imediatamente, seu corpo tenso e alerta. Fique aqui, ele sussurrou para Letícia, e se algo acontecer, pegue Rafael e saia pela porta dos fundos. Mas antes que ele pudesse se mover, Maurício apareceu na entrada da sala, acompanhado por 2 homens que Letícia não reconhecia. Havia algo predatório e perigoso em suas expressões que fez o sangue dela gelar. Leonardo, Maurício disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Espero que não se importe com nossa visita inesperada, mas soubemos que você tem alguns visitantes interessantes esta noite, e acreditamos que é hora de termos uma conversa muito honesta sobre o futuro. Letícia percebeu que a tempestade que estava se formando há semanas finalmente havia chegado, e agora todas as suas vidas estavam em perigo. O silêncio que se seguiu à entrada de Maurício era denso e carregado de ameaça. Leonardo permaneceu parado entre Letícia e os intrusos, sua postura protetiva e alerta. Maurício observava a cena com a satisfação de um predador que finalmente encurralou sua presa. Você sempre foi previsível, Leonardo, Maurício disse, caminhando pela sala como se fosse o dono da casa. Sabia que eventualmente Bianca e Fernando viriam até você. Pessoas desesperadas sempre recorrem às mesmas táticas. Como vocês entraram aqui? Leonardo perguntou, sua voz controlada, mas carregada de raiva. Sua segurança não é tão impressionante quanto você imagina. E quando se tem os recursos certos, qualquer lugar pode ser acessado. Maurício respondeu com desdém. Mas não vim aqui para discutir arquitetura doméstica. Vim buscar algo que me pertence. Nada aqui pertence a você. Ah, mas você está enganado. Maurício sorriu friamente. Os documentos que sua mãe roubou da empresa do seu pai, por exemplo, e a chave que ela escondeu. Essas coisas definitivamente me pertencem. Leonardo não demonstrou surpresa ao descobrir que Maurício sabia sobre a chave, mas Letícia podia ver a tensão aumentando em sua postura. Você matou minha mãe por causa de documentos de negócios? Leonardo perguntou, sua voz perigosamente baixa. Sua mãe se meteu em assuntos que não compreendia. Tentei raciocinar com ela, explicar que algumas informações são perigosas demais para serem expostas, mas ela era teimosa, assim como você. Maurício respondeu com uma frieza que fez Letícia perceber que estavam lidando com alguém verdadeiramente perigoso. Então, você confessa que a matou? Eu confesso que resolvi um problema que ameaçava destruir tudo que construímos ao longo de décadas. Sua mãe não conseguia entender que algumas vezes sacrifícios individuais são necessários para o bem maior. A confissão casual, dita como se estivesse discutindo o tempo, fez Leonardo dar um passo à frente. Mas um dos homens de Maurício imediatamente colocou a mão dentro do paletó, um gesto que não deixava dúvidas sobre suas intenções. Eu não faria isso se fosse você, Maurício alertou. Tenho certeza de que não quer que a encantadora Letícia e o bebê se machuchem por causa de sua impulsividade. A menção a Rafael fez o sangue de Letícia gelar. Maurício não estava apenas ameaçando Leonardo. Estava ameaçando sua família improvisada, a única coisa boa que havia restado em sua vida.
Deixe eles fora disso, Leonardo disse, sua voz carregada de uma autoridade que Letícia nunca havia ouvido antes. Qualquer problema que você tenha, é comigo. Oh, mas eles já estão envolvidos, não estão? Maurício olhou diretamente para Letícia, a sobrevivente da estrada, a mulher perdida que você trouxe para casa por impulso. Imagino que seja muito conveniente ter alguém que depende completamente de você, não é? As palavras de Maurício foram como uma punhalada para Letícia. Não porque fossem verdadeiras, mas porque tocavam em seus medos mais profundos, de que sua presença na vida de Leonardo fosse baseada em dependência, não em amor genuíno. Você está enganado, ela disse, sua voz mais firme do que esperava. Sobretudo, Maurício riu, um som sem humor que ecoou pela sala. Realmente? Então me prove. Leonardo, escolha. Você me dá a chave e os documentos que sua mãe escondeu, ou eu resolvo o problema da mesma forma que resolvi com ela. Foi então que Carmen apareceu na entrada da sala, movendo-se silenciosamente como sempre fazia. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Bianca e Fernando estavam com ela, e todos carregavam algo que Maurício claramente não esperava ver. Gravadores digitais. Eu gravei toda a confissão. Carmen disse calmamente, mostrando um pequeno dispositivo em suas mãos. Cada palavra sobre o que você fez com Dona Estela. O rosto de Maurício mudou dramaticamente, a máscara de controle deslizando para revelar uma fúria genuína. Você acha que uma gravação resolve alguma coisa? Quem vai acreditar na palavra de funcionários contra a minha? Talvez não acreditem na nossa palavra, Fernando disse, stepping forward. Mas vão acreditar na evidência física. Bianca abriu uma pasta que carregava, revelando documentos e fotografias. Os originais estão no cofre do banco, mas fizemos cópias de tudo. Contratos fraudulentos, desvios de dinheiro, ameaças documentadas. Sua mãe foi muito meticulosa em suas investigações, Leonardo. E agora temos sua confissão gravada sobre o assassinato dela. Carmen acrescentou. Acho que isso é evidência suficiente para qualquer tribunal. Maurício olhou ao redor da sala, claramente reavaliando a situação. Seus homens pareciam desconfortáveis, percebendo que a operação simples havia se tornado algo muito mais complicado. Vocês acham que podem me chantagear? Ele perguntou, mas havia menos convicção em sua voz agora. Não é chantagem, Leonardo disse, recuperando sua compostura. É justiça. Você vai se entregar às autoridades, confessar o que fez com minha mãe e devolver tudo o que roubou da empresa da minha família. E se eu recusar? Então essas gravações e documentos vão para a polícia, para a imprensa e para todos os seus parceiros de negócios. Imagino que sua reputação não sobreviveria a esse tipo de exposição. Maurício ficou em silêncio por vários minutos, claramente pesando suas opções. Finalmente ele gesticulou para seus homens, que recuaram ligeiramente. Você sempre foi inteligente demais para seu próprio bem. Assim como sua mãe, ele disse com amargura. Mas mesmo que eu concorde com seus termos, você acha que isso traz ela de volta? Que isso resolve a dor que você carrega? Não traz minha mãe de volta, Leonardo admitiu. Mas impede que você faça isso com outras pessoas. E me dá a paz de saber que a verdade finalmente veio à luz. E me dá a oportunidade de começar a construir algo novo sobre uma base honesta. Letícia acrescentou, surpreendendo a todos, incluindo a si mesma, com sua coragem. Maurício a olhou com interesse renovado. Ah, sim, a corajosa Letícia. Diga-me, o que você fará quando descobrir que o príncipe Leonardo não é tão perfeito quanto parece? Que ele também tem segredos e falhas? Então, eu o amarei mesmo assim, ela respondeu sem hesitação. Porque amor verdadeiro não é sobre perfeição. É sobre escolher ficar ao lado de alguém, mesmo quando as coisas ficam difíceis,
A declaração de amor foi feita na frente de estranhos perigosos, numa situação de vida ou morte, mas carregava uma verdade tão pura que transformou algo sombrio em algo luminoso. Leonardo olhou para ela com uma expressão que misturava surpresa, gratidão e uma emoção tão profunda que fez Letícia perceber que havia dito exatamente as palavras certas no momento certo. As horas seguintes foram um borrão de atividade. A polícia foi chamada, depoimentos foram dados e Maurício foi preso formal e finalmente. Os documentos do cofre do banco revelaram um esquema de corrupção ainda mais extenso do que qualquer um havia imaginado, vindicando completamente a memória de Stella. Quando o último policial finalmente saiu da casa, o amanhecer estava pintando o céu com tons suaves de rosa e dourado. Leonardo e Letícia se encontraram na varanda onde haviam compartilhado tantos momentos importantes, mas desta vez a atmosfera era completamente diferente. Acabou, Leonardo disse simplesmente, como se ainda estivesse processando a realidade. Acabou. Letícia concordou. E agora? Leonardo se virou para ela, seus olhos refletindo a luz suave da manhã. Agora começamos de novo. De verdade desta vez, sem segredos, sem medos do passado ditando nosso futuro. E sem pessoas dependendo umas das outras por desespero, ela perguntou, ecoando as palavras cruéis de Maurício. Você realmente acredita que o que temos é baseado em dependência? Leonardo perguntou gentilmente. Letícia pensou na pergunta seriamente antes de responder. Não, acho que começou assim, talvez. Você me salvou quando eu não tinha mais nada, e eu estava desesperadamente grata, mas isso mudou. Nós mudamos. O que sinto por você agora é escolha, não necessidade. E eu amo você, não porque você me precisa, mas porque você me escolhe. Porque você vê quem eu realmente sou e decide ficar mesmo assim. Leonardo respondeu, ecoando as palavras que ela havia dito a Maurício. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando o sol se levantar completamente sobre as montanhas. Era um novo dia em todos os sentidos possíveis. Leonardo, Letícia disse finalmente, há algo que preciso lhe dizer. Qualquer coisa. Eu te amo, ela disse simplesmente. Não por gratidão, não por segurança, não porque você me salvou. Eu te amo porque você é gentil quando pensa que ninguém está olhando. Porque você se importa profundamente com as pessoas mesmo quando tenta esconder isso. Porque você me fez acreditar que merecia ser amada novamente. Leonardo se aproximou dela, tomando seu rosto entre as mãos, com uma ternura que contrastava com a força que ela sabia que ele possuía. Eu também te amo, ele disse. Mais do que pensei ser possível amar alguém. Você trouxe luz para uma casa que estava escura há anos, trouxe alegria para uma vida que estava apenas existindo. Quando se beijaram, foi com a promessa de todos os amanhãs que teriam juntos, de todas as tempestades que enfrentariam lado a lado, de toda a felicidade que construiriam a partir das cinzas de suas antigas vidas. Foram interrompidos pelo choro de Rafael acordando e ambos riram da interrupção oportuna. Acho que alguém quer café da manhã, Letícia disse. E acho que temos uma família para alimentar. Leonardo respondeu, a palavra família soando natural e certa em seus lábios. 3 meses depois, numa tarde ensolarada de domingo, Leonardo e Letícia se casaram. A cerimônia foi simples, realizada no jardim da casa nas montanhas, com apenas Carmen como testemunha e Rafael brincando na grama próxima. Não houve multidões, não houve pompa. Apenas 2 pessoas que escolheram construir uma vida juntas sobre uma base de amor honesto e verdadeiro. O juiz de paz, que oficializou a cerimônia, comentou que raramente havia visto um casal que parecesse tão certo um para o outro,
como se tivessem sido feitos para estarem juntos. Vocês se conheceram há muito tempo? Ele perguntou enquanto assinavam os documentos. Leonardo e Letícia se entreolharam e sorriram. Na verdade, nos conhecemos numa estrada poeirenta, onde nossas vidas se cruzaram no momento exato em que ambos precisávamos encontrar um ao outro. Letícia respondeu. Às vezes, o destino tem um senso de humor peculiar, Leonardo acrescentou. Ele nos tira tudo para que possamos reconhecer quando encontramos algo que vale a pena manter. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu com tons de laranja e púrpura, a nova família se sentou na varanda. Rafael havia dado seus primeiros passos naquela manhã, correndo cambaleante entre Leonardo e Letícia, como se soubesse instintivamente que agora tinha 2 pais para ampará-lo. Você se arrepende de alguma coisa? Letícia perguntou, observando Leonardo brincar com Rafael. De ter dirigido naquela estrada naquele dia específico? Nunca, ele respondeu sem hesitação. Foi a melhor decisão que já tomei, mesmo sem saber que estava tomando uma decisão. E quanto ao futuro, tem medo de alguma coisa? Leonardo olhou para ela, depois para Rafael, depois para a casa que agora estava cheia de risos e amor e vida. Tenho medo de não ser um bom pai para Rafael. Tenho medo de, às vezes, não conseguir expressar o quanto você significa para mim. Tenho medo de que um dia você acorde e perceba que poderia ter uma vida melhor em outro lugar. Ele admitiu honestamente. E eu tenho medo de não ser sofisticada o suficiente para seu mundo, de não conseguir ser a parceira que você merece nos negócios e na vida social, de que meu passado, de alguma forma, envergonhe você, Letícia confessou. Eles se olharam e riram simultaneamente da absurdidade de seus medos. Acho que vamos ter que enfrentar essas inseguranças juntos, Leonardo disse. Acho que sim. E quando elas aparecerem, vamos lembrar desta tarde, desta escolha que fizemos de construir algo novo e verdadeiro juntos. Carmen apareceu na varanda com uma bandeja de chá, sorrindo ao ver a família reunida. Dona Estela ficaria muito feliz, ela disse suavemente. Ela sempre disse que esta casa precisava de risos de criança e de um amor verdadeiro para ganhar vida de novo. E acha que ela aprovaria? Leonardo perguntou, uma sombra de insegurança cruzando seu rosto. Tenho certeza de que sim. Ela queria que você fosse feliz, Sr. Leonardo. E pela primeira vez, desde que a perdi, vejo verdadeira felicidade em seus olhos. Enquanto a noite chegava suavemente às montanhas, Leonardo pegou Rafael no colo e o colocou para dormir, cantarolando baixinho uma canção que sua mãe costumava cantar para ele. Letícia os observou da porta do quarto, seu coração transbordando de gratidão por tudo que haviam conquistado juntos. Mais tarde, quando estavam sozinhos na varanda sob um céu estrelado, Leonardo colocou uma aliança simples de ouro no dedo de Letícia. Não tivemos anéis na cerimônia, ele explicou, mas queria que você tivesse algo que simbolizasse nossa promessa. Que promessa? De que não importa que tempestades venham, não importa que desafios enfrentemos, vamos enfrentá-los juntos. De que vamos escolher amor sobre medo, confiança sobre suspeita, esperança sobre desespero. É uma promessa que posso fazer, Letícia disse, admirando como a aliança simples brilhava sob a luz das estrelas. E uma promessa que vou manter todos os dias da minha vida. Eles permaneceram ali, abraçados sob o céu imenso, 2 pessoas que haviam perdido tudo e encontrado um no outro exatamente o que precisavam para recomeçar. Não havia mais estradas poeirentas em seus futuros. Apenas caminhos que escolheriam percorrer juntos, construindo dia após dia a vida que haviam prometido criar um para o outro. E assim, numa casa nas montanhas de Minas Gerais, 2 almas feridas encontraram cura uma na outra,
provando que às vezes os finais mais bonitos nascem dos começos mais improváveis. Se esta história tocou seu coração, como esperamos que tenha tocado, considere se inscrever em nosso canal para mais narrativas sobre segundas chances, amor verdadeiro e a força incrível do recomeço. Deixe um like se você acredita que o amor pode florescer nos momentos mais inesperados e nos conte nos comentários qual momento da jornada de Leonardo e Letícia mais emocionou você. Afinal, todos nós merecemos acreditar que nossa história pode ter um final feliz, não importa quão escura tenha sido a estrada que nos trouxe até aqui.